E aí, quem é que nunca se pegou sonhando em acertar aqueles números e de repente mudar de vida? Pois é, a loteria mexe com a nossa imaginação. Mas olha, por trás de todo esse sonho tem uma matemática fria, mas eu diria fascinante. Bora desvendar juntos quais são os mitos e as chances reais de virar milionário. Essa é a pergunta, né? Aquela que vale milhões, literalmente. A gente vê por aí um monte de sites, livros, gente se dizendo especialista, todo mundo prometendo a fórmula mágica, o truque que não falha. Mas, na real, será que existe mesmo um jeito de usar matemática para dar um empurrãozinho na sorte? Bom, antes da gente já sair dizendo que não, que é impossível, vale a pena conhecer a história de Jerry e Marge Selby. Pensa num casal de aposentados que ali entre 2003 e 2012 usou pura estatística e, pasmem, ganhou 26 milhões de dólares na loteria. A história deles parece coisa de filme, sabe? Um caso que parece quebrar todas as regras do jogo. Mas como é que eles fizeram isso? Para a gente entender essa história toda, o nosso papo vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver essa história incrível do Selby. Depois, a gente entra de cabeça nos números para ver qual é a real. Aí, vamos quebrar alguns mitos e entender uma lei bem importante da estatística. E no final, a gente descobre qual é a única estratégia que de fato pode fazer alguma diferença. Vamos lá? Então, o lance genial do Selby não foi uma fórmula para adivinhar os números, nada disso. O que eles fizeram foi explorar uma regra, uma brecha bem específica. Eles jogavam numa loteria que tinha uma particularidade. Quando o prêmio principal acumulava e ninguém ganhava, o dinheiro era dividido entre os prêmios menores. O que o Jar fez? Ele calculou que nesses sorteios específicos, se ele comprasse uma quantidade gigante de bilhetes, o retorno que ele teria com os prêmios menores seria maior do que o que ele gastou. Era um jogo de volume altíssimo, sabe? Eles exploraram uma falha que, hoje em dia, a maioria das loterias já consertou. Ok, então vamos para o que interessa, a matemática da sorte. Como é que se calcula a chance real de ganhar? Para a gente ter uma ideia do tamanho do desafio, vamos usar como exemplo o Powerball lá dos Estados Unidos, que tem umas regras bem parecidas com as de muitas loterias que a gente conhece. O cálculo todo se baseia numa coisa da matemática chamada análise combinatória. Nome complicado, mas a ideia é simples. É só um jeito de contar de quantas formas diferentes a gente pode escolher um grupo de números. Não precisa se preocupar em decorar a fórmula, não. O que importa é entender o processo, que a gente pode quebrar em 4 passos bem simples. Primeiro passo, a gente precisa saber de quantas maneiras dá para escolher 5 números num universo de 69. Sabe qual é o resultado? Tá aí. Mais de 11 milhões de combinações possíveis. Ou seja, a chance de acertar só essas 5 primeiras bolas já é de uma em mais de 11 milhões. Beleza, mas ainda tem a bola extra, a tal da Powerball. Ela é sorteada de um globo diferente com 26 números. Aí a conta é fácil, né? Uma chance em 26. E agora, para levar o prêmio máximo, tem que acertar tudo, tanto os 5 números quanto a Powerball. Então o que a gente faz? Multiplica uma chance pela outra e o resultado é esse número absurdo aí. Uma chance em mais de 292 milhões. É difícil até de imaginar um número tão grande. Bom, agora que a gente viu como as chances são pequenas, vamos falar daquelas estratégias que todo mundo comenta, né? Aquelas dicas para aumentar a chance. Vamos ver por que, na verdade, elas não funcionam. Muita gente acha que dá para ser mais esperto que o sistema, mas com a matemática não se brinca. O campeão de todos os mitos é o dos números quentes. Sabe aquela história de, vou apostar no 7 porque ele saiu nos últimos 3 sorteios? A ideia é que, se um número sai muito, ele vai continuar saindo. Só que, na realidade, as bolinhas da loteria não têm memória. Cada sorteio é um jogo novo, o placar é zerado toda vez. E não sou só eu que estou dizendo. Como explica o matemático Ricardo Miranda Martins, da Unicamp, os sorteios são eventos independentes. Ou seja, o que aconteceu antes não muda nada no que vai acontecer agora. Se o número 5 já saiu 230 vezes, isso não quer dizer nada sobre a chance dele sair de novo. A probabilidade é exatamente a mesma para todos os números, em todos os sorteios. E olha, isso vale para um monte de outras táticas famosas, viu? Evitar jogar em sequência, tipo 1, 2, 3, jogar só numa coluna do bilhete, dividir a cartela em 4 partes, tentar equilibrar números pares e ímpares. Tudo isso é mais uma coisa da nossa cabeça, um fator psicológico. A verdade é que a combinação 1, 2, 3, 4, 5, 6 tem exatamente a mesma chance de sair que qualquer outra combinação maluca que a gente possa inventar. Aí fica a pergunta: se cada sorteio é aleatório,
Por que a nossa cabeça insiste tanto em procurar padrões onde eles não existem? A resposta para isso está num dos conceitos mais importantes da estatística, a chamada lei dos grandes números. A ideia por trás dessa lei é, na verdade, bem simples. Ela diz o seguinte: se a gente repetir um evento aleatório muitas, mas muitas vezes mesmo, a média dos resultados vai chegar cada vez mais perto da probabilidade real. E a parte mais importante dessa frase é essa: muitas, mas muitas vezes. Para entender, vamos pensar em jogar uma moeda. Se a gente jogar só 10 vezes, é super normal dar um resultado meio torto, tipo 7 caras e 3 coroas. Com poucas tentativas, a aleatoriedade parece meio bagunçada. Agora, se a gente aumentar isso para 1000 lançamentos, aí a coisa já muda de figura. Os resultados começam a se ajeitar, chegando bem mais perto daquela probabilidade real que a gente espera de 50% para cada lado. E com 1 milhão de lançamentos, aí sim a coisa fica clara como água. A proporção fica praticamente cravada na probabilidade teórica. É exatamente por isso que aquela ideia de números quentes na loteria é uma ilusão. O número total de sorteios que já aconteceram na história é muito, muito pequeno para essa lei começar a fazer algum sentido prático. Não dá para prever nada com base nisso. Tá, então chegamos no ponto principal. Se não dá para aumentar a chance de acertar, tem alguma coisa que a gente possa fazer? E a resposta, por incrível que pareça, é sim. Mas o segredo não é aumentar a chance de ganhar, e sim aumentar o prêmio que se ganha caso a sorte bata na porta. Primeiro, vamos tirar o elefante da sala. Comprar mais bilhetes aumenta a chance? Aumenta, claro, mas de um jeito que não é nem um pouco prático. Para você ter uma ideia, para ter 50% de chance de ganhar na Powerball, seria preciso jogar 10 vezes por dia durante 49.300 anos. Não parece ser um plano muito viável, né? A única estratégia que faz sentido, então, é jogar para não dividir o prêmio. E como se faz isso? Simples, apostando em números que a maioria das pessoas não joga. Por exemplo, muita gente usa datas de aniversário, então números acima de 31 costumam ser menos escolhidos. Outra coisa são aqueles padrões óbvios no bilhete, tipo fazer uma linha reta ou uma cruz. Evitando essas combinações populares, a chance de ganhar continua a mesma, minúscula. Mas a chance de, se ganhar, levar a bolada sozinho, essa sim aumenta. E isso tudo nos leva a uma última reflexão, né? A matemática é clara. Ganhar na loteria é algo muito, mas muito improvável. E mesmo assim, toda semana as pessoas fazem fila, apostam, sonham. Talvez a verdadeira magia da loteria não esteja nos números ou na probabilidade. Talvez esteja no simples fato de que ela nos permite ter esperança. É algo para se pensar.